Mota e Kassab criticam a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Vamos lá, o que a gente tem? O presidente da Câmara criticou hoje a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos a favor do tarifaço contra o Brasil e de sanções contra integrantes do Judiciário. Em entrevista à Veja, Mota afirmou que ninguém pode concordar com o comportamento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele prejudica o Brasil. Eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país, trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu país de origem e que tragam danos à economia do país. Isso não pode ser admitido. Nós temos uma posição contrária, digamos assim, a esse tipo de comportamento. Nós não concordamos com esse tipo de atitude. Nós temos aqui que defender o nosso país e eu penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país, porque quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam, porque ninguém pode concordar em ter o seu país sendo prejudicado pela atitude de um parlamentar. A fala está correta, mas há uma provável omissão aí. Eu digo provável porque não vi a fala, esse é o que está selecionado, não sei se em outro momento, depois ele voltou ao assunto. Mas há uma provável omissão que vai ficar clara numa outra crítica de uma outra pessoa, que também criticou o Eduardo. Na crítica que fez, tem toda a razão. Mas há a que não fez, e aí é grave. Do que é que eu estou falando? Reinaldo, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a atitude de Eduardo Bolsonaro em relação ao tarifaço americano é totalmente inadequada e um erro muito grande. As declarações foram dadas em entrevista ao programa Canal Livre, que foi o ar ontem, né, na Band. Vamos acompanhar o que ele disse. No campo da política, o Eduardo Bolsonaro tem as suas ideias, suas convicções, o seu partido, as suas pretensões eleitorais e tem aqueles que divergem dele. Acho que o grande erro do Eduardo Bolsonaro tem sido se colocar numa solidariedade ao tarifaço. Eu acho que isso para um brasileiro, para um deputado federal, é algo totalmente inadequado. Eu acho que esse é o grande erro. No campo da política, eu sou um democrata, eu respeito divergências, a opinião dos outros, e não podia ser diferente. Então ele tem todo o direito, seja falar aqui nos Estados Unidos, na hora que ele, como deputado federal, não se alinha naqueles que defendem os interesses do Brasil, eu acho que é um erro muito grande. Eu não assisti a entrevista, vou assistir, não sei, e se alguém conseguir a informação a tempo me diga, se o Kassab se manifestou contra a perseguição a um juiz. Porque aí, isso que ele está dizendo sobre a economia, obviamente está correto. Agora, atenção, perseguição a juiz não é uma questão política. Pode ser uma questão política discordar de um juiz. Como eu vou fazer daqui a pouco. Com um juiz. Com dois, na verdade. Duramente. Duramente. E é uma questão política. Só que eu não faço política. Para mim é uma questão política em tese. Não sou político, não sou filiado, não vou me candidatar a nada, nunca nada. Agora, Gilberto Kassab, promover punição a um juiz porque não gosta do seu voto não é uma questão política. Ou é uma questão política muito grave, uma manifestação fascistoide de alguém que não tolera a democracia e que não aceita a independência dos poderes. Se em algum momento ele falou sobre o absurdo feito com Alexandre de Moraes, peço vênia. Eu li em algum lugar, e não tenho certeza se ele disse isso no Canal Livre, peço que vejam para mim,
que a decisão do Alexandre até pode estar correta na vírgula, na questão jurídica, mas que politicamente é complicado. Um juiz tem de se ocupar da lei. Se a decisão dele juridicamente está correta e o Alexandre está, né? Então, acabo de receber aqui. O Kassab também foi crítico à imposição da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi no Canal Livre também. Foi no Canal Livre, tem um trechinho, Rei. Eu tenho até o trecho em áudio, se você quiser. Então vamos lá. Falar sobre o Brasil, mas ele volta a falar sobre os Estados Unidos. Eu acho que o uso dessa lei não é o adequado. É uma arma muito poderosa que não foi feita para isso. Não foi feito para dirimir divergências que a gente tem, seja no campo da comunicação, no campo do posicionamento das pessoas, no campo da interferência com ações de censura. Acho que são muito desproporcionais as medidas, não é? Então, eu realmente entendo que nós não podemos caminhar para esse lado. Cabe realmente ao Brasil tentar avaliar, até porque isso aí pode ser uma concessão, né? Criar um fórum adequado onde se examine se há algo que possa fazer em alguma medida, até porque se você não tiver um gesto do Brasil que tem interesse nessa retomada para fazer alguma coisa que possa chegar num consenso, numa negociação, não vai haver nunca. Então, o que precisamos ter é muita reflexão, examinar com isenção todas as medidas, para ver até se eventualmente em alguma ação que tenha sido estabelecida, seja pelo Poder Judiciário ou Executivo, nós possamos recuperar, aperfeiçoar, alterar, revogar. Eu não sei, essa parte final eu não entendi nada. E acho que nem ele. Mas entendo a delicadeza da questão. Condenou, portanto, a lei Magnitsky e não há instância nenhuma para fazer coisa nenhuma. O judiciário de um país não pode ceder a uma pressão feita por um governo estrangeiro. Simples assim. Sem que isso implique perda da soberania. Aí Eduardo deu entrevista para o Financial Times. Sei que o Trump tem uma série de possibilidades em sua mesa, desde sancionar mais autoridades até uma nova onda de retirada de vistos, até questões tarifárias. Ele está se divertindo com isso. Ele está se divertindo com isso. E nós temos políticos brasileiros aqui que não estão nem aí. E aí começa aquele negócio... vi uma nota em algum lugar, como é que é? Ministros estão preocupadíssimos com a lei Magnitsky. O quê? Isso quer dizer o quê? Que ministro está preocupado? Quem passou a nota? Quem está falando em on? Ninguém. Ainda que preocupados estivessem, será o quê? Vai acontecer o quê? Alguém já imaginou a situação dizendo assim... Não podendo mais o Brasil aguentar as sanções dos Estados Unidos, está extinto o processo contra Jair Bolsonaro. Alguém imagina que isso possa ser de algum modo possível? Mas, se isso fosse possível, em que se transformaria o Brasil? Nós vamos ver ainda hoje um sujeito aí, um subsecretário, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Christopher Landau. Ele falou algumas coisas sobre o Brasil que parece que ele está falando do Trump, não do Brasil. Porque se existe autocracia em algum lugar, se existe hoje uma ameaça de ditadura, não é aqui. É nos Estados Unidos. E daqui a pouco, falando sobre o julgamento do Bolsonaro, eu vou fazer alguns questionamentos que são de ordem legal. Porque tem muita gente produzindo obscurantismo por aí. Ignora a lei para poder dar opiniãozinha com o cotovelo.